Folhas amarelas na fase de floração é um problema? Às vezes sim e às vezes não. E hoje você vai aprender a diferenciar esse mistério. Você vai diferenciar quando é um problema folhas amarelas na fase de floração, quando não é um problema folhas amarelas na fase de floração. Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva, eu sou fundador aqui da Plantando Bem e hoje eu vou compartilhar com você esse pequeno detalhe que vai te ajudar na hora da fase de floração das suas flores lindas e resinadas. Talvez você está plantando e a hora que a sua planta chegou na fase de floração, começou a aparecer algumas folhas amarelas. E aí algumas pessoas começam a pensar, putz, deu problema, agora começou a amarelar logo na fase de floração, eu vou perder minhas plantas. E às vezes isso não acontece. Folhas amarelando podem ser um sinal de problema ou deficiência na fase de floração? Sim, podem. Porém, eles também ocorrem naturalmente. A folha, ela tem um ciclo de vida. Então significa que ela vai nascer, vai viver durante um tempo, depois ela vai morrer. E aí ela começa a morrer de que forma? Ela começa amarelando. Então a folha, uma hora ela vai começar a amarelar. E na fase de floração é quando a maioria das folhas começam a amarelar naturalmente, né? Terminando ali o seu ciclo de vida. Em algumas plantas isso acontece em mais do que outras. Então algumas espécies, algumas strains, elas não vão amarelar as folhas na fase de floração. A folha vai demorar muito tempo até começar a amarelar, então basicamente você até consegue ter a colheita dela com quase todas as folhas verdes. Em outras plantas, esse processo de amarelar é muito mais rápido, então com poucas semanas de floração já tem um monte de folha que ficou amarela e continua cada vez mais folhas ficando amarelas, e tudo de maneira natural, mesmo sendo bem diferente uma da outra. Esses dois exemplos que eu citei acontecem de forma natural, a folha amarelando naturalmente, não traz prejuízo nenhum para a planta, é um fato normal da vida da planta ali. E como que você faz para diferenciar quando não é um problema de quando é um problema? Bom, quando a folha está amarelando naturalmente, ela começa a amarelar de baixo para cima. Por que de baixo? Porque são as folhas mais velhas. Lembra que eu falei que isso é devido ao ciclo de vida da planta? Então ela começa a amarelar de baixo e vai amarelando as folhas de baixo para cima. Junto com isso, as flores continuam se desenvolvendo muito bem. Então às vezes a folha de baixo está amarelando, mas a flor está desenvolvendo muito bem, está crescendo, está ficando mais resinada. E normalmente quando é deficiência, a planta, também fica com algumas manchas nas folhas, e quando está amarelando naturalmente, normalmente a folha que vai amarelar até pode ficar com algumas manchas, ficar marrom, mas seria só naquela folha ou só nas duas, três folhas que estão amarelando. Quando é deficiência, normalmente isso se espalha pela planta toda e ataca geralmente a parte de cima da planta, afeta geralmente a parte de cima também. Enquanto o amarelar natural, ele começa de baixo e demora até chegar lá em cima. E o que você faz para solucionar esse problema aí de amarelar natural? Bom, o amarelar natural que eu falei não é um problema, é um acontecimento natural e não tem o que fazer. Nada que você fizer vai resolver essa questão das folhas que amarelam naturalmente. Você pode entupir a planta de fertilizante que a folha vai continuar amarelando, porque é o normal, é o natural. O que você tem que fazer é, a folha que ficar amarela dessa forma, você retira ela. Quando ela ficar mais de 50% amarela, você já pode retirar a folha, porque significa que ela está gastando mais energia do que produzindo. Então ficou mais de 50% amarelo, pode retirar ela. E se por acaso você tiver com dúvida se a sua planta está com deficiência de nutrientes, o que você tem que fazer é verificar a questão do pH, se o pH está sendo regulado com a dosagem correta, qual foi a última dosagem do fertilizante, se teve rega só com águas ou flush para evitar o bloqueio de nutrientes. E se tudo isso estiver certo, você pode aumentar um pouco a dosagem de nutrientes, porque se a sua planta tiver com deficiência, aumentar um pouco a dosagem vai resolver, se essas outras coisas estiverem resolvidas. Então é assim que você faz com essas folhas amarelas. E se você quer aprender a ter plantas com flores lindas e resinadas, parar de perder tempo com plantas pequenas que não crescem direito, travadas, que dão flores pequenas, que não resinam direito, faça parte do método GDV, o método passo a passo para você conseguir plantar e ficar livre
livre do prensado. O link tá aqui na descrição. Eu vejo você lá. Até mais. Grande abraço, boas colheitas!